Pessoal, boa noite então. Aula 3 da primeira semana, avaliação diagnóstica. Lembrando vocês então que um documento em Word já está aqui no Classroom postado, com essas atividades, com essa explicação. Já foi postado também aqui no Classroom uma videoaula do Classroom, tá? Explicando toda essa situação, todo esse conteúdo. Pessoal, agora nós vamos falar sobre a produção textual. Terceiro ano está se preparando para o Enem, certo? E no Enem nós temos um texto, uma redação. E esta redação ela é baseada no gênero texto dissertativo argumentativo. Então, lá no segundo ano, você já deve ter visto alguma coisa relacionada ao texto dissertativo argumentativo. Então eu quero que você, nessa avaliação diagnóstica, relembre aquilo que foi estudado por você o ano passado. Claro, como nós temos um momento atípico, talvez você não tenha estudado, elaborado, produzido um texto dissertativo argumentativo. Esta é a sua oportunidade, iniciar já o terceiro ano fazendo uma produção de texto dissertativo argumentativo, certo? Então, pessoal, primeira situação, produção textual, então, de texto dissertativo argumentativo. Nós devemos já saber que esse texto é dividido por uma estrutura na qual nós temos a introdução, o desenvolvimento e daqui a pouco eu vou passar para vocês a conclusão. O que é a introdução? É a abordagem do tema. Refere-se a 25% da dimensão do texto. Então, lá no Enem nós temos uma redação de 30 linhas. O 25% significa aí umas 7 linhas de introdução, certo? No material que eu deixei exposto para vocês fazerem uma produção de redação de texto dissertativo argumentativo, eu pedi para que vocês elaborem 20 linhas, certo? Então, 5 linhas vai ser de introdução, 5 de conclusão e 10 de desenvolvimento, dividido em 2 parágrafos de 4 a 6 linhas cada um deles, né? 5 os dois, ou então 4 um, 6 o outro, por exemplo, aí vai fechar as 20 linhas, ok? Então, mas o importante é você saber então que a introdução é a abordagem do tema, é o início do teu texto. Nela tem que estar bem claro sobre aquilo que você deve escrever, sobre aquilo que você deve falar, certo? O desenvolvimento, são todas as ideias abordadas na introdução, devem ser desenvolvidas de forma opinativa e argumentativa. Equivale a 50% da dimensão do texto, como eu acabei de relatar, né? 2 parágrafos. Pessoal, o desenvolvimento deve ter relação com a introdução, certo? Então, é dessa forma que você deve produzir a sua redação. Vamos passar para a parte da conclusão agora, ok? Pessoal, a conclusão é a finalização do teu texto. A introdução tu começa abordando o teu texto, criando um interesse no leitor. O desenvolvimento é onde você opina, onde você argumenta. E a conclusão deve fazer referência a uma síntese, a um pequeno resumo do texto, mas é claro, com um resultado, né? Com um resultado daquilo que foi escrito, ok? Então, é uma síntese do tema abordado, deve conter considerações que expressam o resultado do que foi pensado ao longo do texto e 25% da dimensão do texto, ou seja, em média 5 linhas nessa redação de 20 linhas que vocês irão fazer, ok? Em instantes eu vou explicar para vocês como que essa redação deve ser feita e qual o tema dessa redação, certo? Pessoal, quando nós trabalhamos o texto dissertativo argumentativo, principalmente no Enem e pré-vestibulares, são textos contemporâneos, nada mais contemporâneo do que a pandemia, certo? Você deve formular isso tudo em 20 linhas, nada mais, nada menos. No arquivo de Word de vocês está ali as linhas descritas, né? Bem certinho as 20 linhas. Você deve entender que o tema é pandemia, mas o título é outra coisa. Depois que você terminar o seu texto, então você elabora um título que tenha uma forte relação com o seu texto. O título é a última coisa
que eu ensino os meus alunos a fazerem, ok? Faz a introdução, desenvolvimento, conclusão. Bom, que título que eu vou colocar em relação à pandemia? Não sei sobre o que você quer falar sobre a pandemia. Por exemplo, colapso do sistema de saúde. Por exemplo, economia, aglomeração, confinamento. Enfim, são diversos temas que vocês podem estar trabalhando e fazendo a sua produção textual. Pessoal, por favor, não deem Ctrl+C, Ctrl+V, não copia, não cola. Faz o texto, ok? Faz o texto. Não sei fazer, não lembro, não interessa. Faz o texto, quem vai corrigir sou eu, ok? Então, relembrando, pessoal, a didática das nossas aulas, essa é a terceira e última aula da semana. Há um vídeo já que foi gravado e postado no Classroom, um vídeo do Meet que eu fiz uma apresentação, um esboço de tudo que foi trabalhado durante a semana, certo? E as videoaulas, então, na lousa, certo? Fora isso, tem mais um material para vocês no Classroom. Ok, pessoal? Então é isso. Cuidem-se. Bom final de semana a todos. Tudo de bom. Tchau, tchau.